Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Esse vídeo aqui é o vídeo de uma notícia exclusiva aqui do Raiz Tricolor. O Fluminense segue no mercado e a gente segue apurando. Bem, que me pegou de surpresa essa notícia quando recebi o primeiro indício e fui apurar. Me pegou bastante de surpresa porque o Fluminense, como diz o título, como diz a thumb, está fechado com Fábio. Exatamente. A notícia inicial é essa. Depois eu vou destrinchar e vou falar mais coisas, né? Mais coisas da apuração também. Mas Fábio, goleiro de 41 anos, ex-Cruzeiro, fará exames ainda nesta semana no Fluminense para fechar o contrato. Peço que você, se quiser, deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e passar no OneFootball. Essa notícia não vai sair primeiro no OneFootball, meu amigo, porque tá saindo primeiro no Raiz Tricolor. A apuração é nossa aqui. Mas já vai estar lá e também com todas as informações. Eles lá são bem rápidos com isso. O link tá aqui na descrição. Clica aí e faz o download. Vamos falar sobre Fábio, jogador multicampeão, né, pelo Cruzeiro. Assim, pelo amor de Deus, né? Você conhece Fábio, eu não preciso descrever aqui Fábio, apesar de, obviamente, fazer um raio-x sobre o goleiro, que é algo mais diferente. Será uma contratação, a primeira contratação de goleiros do Fluminense, efetivamente, né? Porque João Lopes já chegou muito sendo falado de sub-23 e etc. Aí será a primeira contratação efetivamente de goleiro do Fluminense desde Muriel, em 2019. E Fábio estaria vindo, ainda não consegui apurar tempo de contrato, mas o jogador saiu recentemente do Cruzeiro. Foi uma confusão gigante, você com certeza ouviu falar sobre essa confusão do jogador saindo do Cruzeiro. Enfim, ele iria renovar o contrato, que iria encerrar a carreira nessa temporada, completar os 1000 jogos pelo Cruzeiro. Ainda, enfim, tinha gás para jogar mais uma temporada, falava isso tranquilamente, tanto que agarrou bastante no ano passado, né? Conversando com alguns cruzeirenses já me falaram isso. E o jogador, só que ofereceram, segundo o Pedrinho, né? O Pedro, que é empresário do Supermercados BH, né? Que é patrocinador lá do Cruzeiro. O que foi falado é que, ele falou, inclusive, falando, os caras ofereceram ao Fábio 50 mil de salário e 3 meses de contrato. Enfim, reclamando sobre a renovação, a condução. A decisão de renovar ou não é discutível lá do Cruzeiro, depois que entrou o pessoal do Ronaldo, a SAF, etc. Mas a forma como foi conduzida foi muito criticada e, pra mim, até corretamente lá no Cruzeiro, né? A forma como jogaram fora, possivelmente, dos caras que estão aqui no Brasil, hoje, dos times do Brasil, o maior ídolo de um clube brasileiro em atividade. Fábio tem 17 anos. Tinha 17 anos de Cruzeiro. O cara tem incontáveis Copas do Brasil, bicampeão brasileiro, quer dizer, incontáveis campeonatos mineiros, enfim, final de Libertadores, destaque, é o cara com o maior número de pênaltis defendidos no Brasil, né, num clube brasileiro, ou melhor, no cenário inteiro brasileiro, neste momento. Magrão se aposentou e ele até tá passando o Magrão, e isso pro Fluminense vale muito. Enfim, e o Cruzeiro conduziu muito mal. O América Mineiro queria o jogador, chegou a sair notícia nessa semana sobre o América Mineiro ter avançado. Saiu hoje, inclusive, uma notícia sobre o América Mineiro ter avançado. Deixa eu botar aí na tela, inclusive. Falando, inclusive, direto. O América Mineiro avançou nas conversas com o goleiro Fábio, estão bem perto de acertar, não sei o quê. E um detalhe sobre essa matéria, que é do Gabriel Duarte, que é setorista do Cruzeiro até lá, e da Laura Rezende. A Laura, eu confesso que eu não conheço. Mas o presidente do América Mineiro, aqui, ó, tá aqui na informação, negou que tinha um acerto, só que vê com bons olhos. A notícia, inclusive, era de que o América Mineiro pagaria pelo jogador salários compatíveis. Como a informação não para, eu recebi a minha última confirmação aqui de alguns fatores e chegou no meio do vídeo, da gravação do vídeo, então a gente vai atualizando as informações. Eu não lembro mais aonde eu estava, em que tipo de informação eu estava. Você está falando do América Mineiro, de que, enfim, o jogador Fábio estaria disposto a receber salários compatíveis com o que o América quer pagar e um contrato de 1 ano. No Fluminense, consegui confirmar algumas coisas, o contrato será de 1 ano no Fluminense. Nada impede de, no final do ano, o Fábio se aposentar, fechar nesse ano, como também nada impede do jogador renovar com o Fluminense renovar com o jogador. Não é um contrato de 1 ano já fechado de que ele encerrará a carreira no final do ano, porque o goleiro a gente sabe que tem uma facilidade maior
em relação à questão física. E questão física, internamente, acham uma boa. Enfim, há um fator ali no Fluminense, além de, obviamente, conversar com o jogador, dos fatores ali de ter contato com o Cruzeiro, com o próprio Cruzeiro e etc, pra saber, tem o fator Abel e Fred. Ambos jogaram com o Fábio. Abel foi no ano retrasado, em 2019. Meu Deus, 2019 já foi ano antes do retrasado. Mas enfim, tava na reta final de 2019, teve algum contato com o Fábio, conhece o jogador e tal, mas tem sido pouco tempo. E no caso de Fred, passou um bom tempo lá, saiu em 2020, mas passou um bom tempo lá também com o Fábio. Também foram dois ali que dentro do elenco tem aquela avaliação positiva, tanto pro jogador e quanto também pra Fábio em relação ao Fluminense, ter contato com alguém pra ligar e falar como é que é. O Hudson, outro jogador ligar e falar, Egídio também, né? Como é que é o ambiente aí no Fluminense? Como é que é a situação do Fluminense? Isso por quê? Porque o América queria suprir a ausência, acho que era disso que eu tava falando, do Matheus Cavicchioli, que vai ter que fazer uma cirurgia no coração. Fábio até estaria disposto a receber salários compatíveis com o que o América quer pagar pra ele, foi o trecho que eu li aqui agora da matéria do GE, mas topou vir pro Fluminense. Eu vou continuar apurando ainda mais outras coisas relacionadas até essa questão de salário e etc, pra trazer nessa manhã, né, na manhã da quarta-feira com mais detalhes. De início, o que eu posso dizer, já que já tenho como confirmação de fontes diferentes, explicando jornalismo, você tem que ter confirmações de fontes diferentes para poder ter uma notícia mais parruda, né? O Fluminense, por que o Fluminense foi atrás de Fábio? 2 motivos. Primeiro, oportunidade de mercado. Fábio era um goleiro, multicampeão, como eu já falei, algumas coisas positivas aqui dele, e que estava solto no mercado, enfim, em baixa. Fábio acabou, assim, numa leitura geral, né, quando você olha numa leitura geral, assim, é óbvio que Fábio é gigantesco, né? Não à toa, quando eu falo aqui Fábio, eu não preciso mostrar uma foto aqui dele pra você saber quem é. Mas numa leitura geral, Fábio acabou de não renovar contrato com o time da Série B. Por mais que esse time da Série B seja gigante também, que é o Cruzeiro. Então, é uma oportunidade de mercado você ter um goleiro gigante, por mais que pese a idade, mas que acabou de sair de um time da Série B. E obviamente, o mercado não vai em torno em cima dele. E que o desejo do Fluminense, por que foi? O primeiro era a oportunidade de mercado. E o segundo, a Covid de Marcos Felipe, que está com Covid nesse momento, acendeu um alerta no Fluminense. Isso porque o fator Ômicron, e a gente está vendo o quanto que muita gente está testando positivo de uma maneira inacreditável. E a gente sabe que testou positivo, pelo menos no esporte, essa regra tá bem rigorosa, do tempo de isolamento, o tempo que você tem que ficar fora. E pra um goleiro, você ficar fora uma semana, você fica fora 2, praticamente, né? Você perde ali um certo tempo. Fez com que o Fluminense tivesse a avaliação de que precise ter 3 goleiros profissionais. Hoje, no Fluminense, com a saída do João Lopes, o Fluminense tem Marcos Felipe e Muriel, que são goleiros profissionais, e tem o Pedro Rangel, que tem uma partida como profissional, um garoto ainda em formação. E a gente já viu em alguns outros casos aqui no Fluminense de que garoto, para estar pronto, precisa ter vários jogos. Então poderia cair no colo, por exemplo, do nada no colo de Pedro Rangel, um jogo importantíssimo de Libertadores. E, enfim, obviamente que esse não é o que o Fluminense, o que a gente desejaria. Ou seja, a Covid de Marcos Felipe assustou. É porque assustou é uma palavra muito forte, né? Porque não é como se ninguém estivesse esperando que tivesse a Covid aí. Mas acendeu um alerta. A palavra utilizada, inclusive, por uma das fontes minhas foi essa. Acendeu um alerta a Covid de Marcos Felipe e do Fluminense pensar nesse caso. Só que não investiria, porque não estava dentro do planejamento de investimentos de recomposição de mercado, como era os 7 jogadores que vieram. Mas tendo a oportunidade de Fábio, houve esse contato, houve a recíproca das duas partes, né? A recíproca, o sentimento recíproco das duas partes, e Fábio veio. Tem algumas outras coisas que provavelmente você está se perguntando, eu vou tentar apurar para poder trazer, mas informações básicas de Fábio, assim, só para vocês, né, ficarem sabendo. Fábio tá no Cruzeiro há 17 anos, chegou por lá em 2005. Antes disso, para quem não lembra, tem gente que não lembra, ele passou 5 temporadas no Vasco, tava desde 2000 no Vasco,
Enfim, e desde 2005 que o Fábio joga em todas as temporadas mais de 50 jogos, à exceção da temporada 2016 e da temporada 2017, em que ele jogou 38 e 40 jogos. Ou seja, é um goleiro que tem problemas físicos, né? Foi craque do Brasileirão, o goleiro craque do Brasileirão algumas vezes. Eu tô olhando aqui agora os títulos dele, né? Tem Mercosul, Copa América, tricampeão brasileiro e tricampeão da Copa do Brasil. Ele foi campeão em 2000 com o Vasco, né? Esse era o outro título. 7 vezes campeão mineiro, foi campeão paranaense com o Atlético Paranaense e campeão carioca com o Vasco em 2003. Sim, Fábio era o goleiro daquele jogo do cruzamento de Léo Lima, também contra o Fluminense. Bem, terminei com a lembrança muito merda, né? Mas é isso, tendo mais informações eu trago. Cenário final, só pra poder dar aquela passada de régua no final, Fábio chega ainda nessa semana aqui no Rio de Janeiro, deve chegar, hoje é terça, ele deve chegar na quarta ou na quinta pra poder fazer exames médicos, assinar contrato e já começar a treinar com o Fluminense. O contrato é de 1 ano, sem impedimento de renovação, não teve uma conversa direta se é 1 ano já pra se aposentar. Nada impede de haver essa renovação. Em relação à questão física, aparentemente acham uma boa, vou destrinchar mais isso depois. E o desejo do Fluminense foi por uma oportunidade de mercado e porque o Fluminense quer ter 3 goleiros profissionais para não correr riscos de casos de Covid nessa temporada. É isso! Até a próxima. Valeu!